Como declarar o imposto de renda em 2025? Será que as pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês estão isentas de pagar o imposto neste ano? Fique comigo e você vai ter as respostas para as principais perguntas sobre o imposto de renda de 2025. Você vai saber como fazer a sua declaração sem ter problemas com a Receita Federal. Imposto de renda é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Carlos Schenato, advogado especialista em direito tributário. Carlos Schenato, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Muito obrigado, Marcelo. Uma felicidade enorme estar aqui e estar aqui com todos os telespectadores também. Então, vamos lá. Imposto de renda de 2025. Vou começar com a pergunta que eu fiz aqui agora para os telespectadores. Quem ganha até R$ 5.000 por mês está isento de pagar o imposto em 2025? Não. Nós tivemos algumas notícias envolvendo uma suposta isenção que aconteceria para a faixa de R$ 5.000. Era uma proposta de fato do governo que ainda não vingou este ano. E como existem alguns regramentos de direito tributário que envolvem uma certa virada do exercício financeiro, a expectativa é que sequer para o exercício seguinte, de 2026, ainda não tenhamos essa faixa de isenção de R$ 5.000. Então, por enquanto, a faixa de isenção ainda está abaixo disso, muito próximo dos R$ 3.000. Então, vamos lá. Quem precisa declarar o imposto de renda em 2025? Muitas pessoas precisam declarar o imposto de renda. São raríssimos os casos em que você tem algum tipo de rendimento que supere um valor significativo que não tenha que se declarar. Mas é importante destacar que não é todo mundo que declara que necessariamente precisará pagar. Muito pelo contrário, algumas pessoas, inclusive, conseguem restituição do imposto de renda. Só uma coisa, continuando aqui, levando o seu raciocínio, eu perguntei sobre a faixa de R$ 5.000. Como você disse, algumas pessoas precisam declarar, mas nem todos pagam. Qual é o rendimento mensal para as pessoas que ficarão isentas do pagamento de imposto de renda? Quem é que está isento? Até qual valor de salário mensal a pessoa pode saber que não vai pagar o imposto neste ano? Os valores, eles alternaram nos últimos anos. Nós tivemos uma inflação, se for considerar de 2015 para cá, superior a 150%, e a tabela progressiva do imposto de renda, que é justamente essa primeira faixa de isenção, ela não seguiu de tal forma quanto o salário mínimo. Nós estamos por volta de uma faixa de isenção que atinge ali quase o dobro do salário mínimo. Então, aquelas pessoas que estão ali na faixa abaixo deste montante de 2 vezes o salário mínimo, não devem pagar imposto de renda, mas também não estão sujeitas mas à elas declaração. precisam declarar. Mas elas não precisam declarar. Não precisam declarar. Agora, eventualmente, elas podem sofrer ou não uma retenção, retenções previdenciárias, uma retenção indevida, porque quando se está nessa faixa de rendimento, o empregador ou qualquer outro tipo de pagador daquele autônomo, ele pode, eventualmente, fazer uma retenção indevida e dizer que está recolhendo aquele imposto em nome do contribuinte. Então, em algumas ocasiões, é importante esse contribuinte estar atento para que ele não pague um imposto que não é devido. Tivemos uma polêmica muito grande recentemente envolvendo a regulamentação do PIX, se o PIX vai pagar imposto de renda ou não. Explica para a gente que controvérsia é essa e qual é a situação? Como é que o PIX entra na declaração de imposto de renda de 2025? Maravilha. O PIX é como se fosse qualquer outro tipo de transação ou movimentação bancária. Muito mais eficiente do ponto de vista de velocidade, mas também de informação. Queira ou não, os bancos, as instituições financeiras, assim como informam o TED, ou o DOC, ou um depósito bancário, elas também informam o PIX do mesmo modo. O que o governo, o que a União pretendia implementar era um ponto obscuro da fiscalização que estava centralizado em algumas pessoas jurídicas. Então, alguns agentes autônomos de investimento, algumas corretoras que também administravam recursos de terceiros,
não tinham uma regularidade tão pequena quanto tem os bancos para informar essas movimentações. As pessoas físicas que estamos aqui tratando só declaram de ano em ano. Então, imagine que para a União conseguir olhar, né, o que é de quem por estas pessoas que, por vezes, são aquelas startups financeiras, que ganham muita força agora, ele estava às cegas. Então, a intenção do governo foi colocar ali uma faixa de R$5.000 para, acima deste valor, conseguir observar com um prazo um pouco mais curto. Mas, seja a movimentação pelo TED, seja a movimentação pelo Pix, ela será informada ao fisco. Agora, as pessoas que têm bens imóveis, existe um valor mínimo, um teto para que essas pessoas sejam obrigadas a declarar, ainda que os seus rendimentos estejam na faixa de isenção, por exemplo? Existe, mas ele é um pouco mais alto, né? Nós temos ali uma faixa de patrimônio, né, em que começa-se ou se torna obrigatório a declaração a partir de 400 mil. Os rendimentos isentos ou não tributáveis, você tem uma faixa um pouco inferior a isso, pela metade praticamente. Então, alguns contribuintes que realizam a venda ou adquirem um bem imóvel, eles têm que declarar, em razão de uma movimentação que se trata de um ganho de capital. Então, não necessariamente você precisa pagar esse ganho de capital, principalmente para aqueles que vendem imóvel. E aqui eu quero até deixar duas dicas importantes para você que tem um único imóvel e você irá alienar este imóvel com valor abaixo de algo em torno de 440 mil, né? Você tem uma hipótese de isenção, né, dessa venda, independentemente da diferença entre o valor que você adquiriu e o valor que você vendeu. E, independentemente do preço, seja de 1 milhão, 2 milhões e assim em diante, se o contribuinte vende aquele imóvel, mas usa os recursos dentro de 180 dias para adquirir outro imóvel, desde que ele não tenha realizado uma ou 2 vezes cada uma essas isenções durante os 5 anos, ele poderá usufruir dessa isenção. Agora, para a gente deixar bem explicada essa questão do ganho de capital na venda de um imóvel. A pessoa comprou um imóvel, vou colocar um valor hipotético. A pessoa comprou um imóvel por R$200 mil. Perfeito. Daqui a 2, 3 anos, esse imóvel valorizou, a pessoa vai vender, está comprando outro imóvel. Ela vende o mesmo imóvel por R$300 mil, por exemplo. O imposto de renda vai ser sobre a diferença, quer dizer, 300 menos 200, é isso? Perfeito. Qual é a alíquota para a pessoa pagar? O ganho de capital, né, ele incide neste montante que foi do exemplo em 15% sobre a diferença positiva entre o valor de aquisição, ou seja, 200 mil, e o valor de alienação, 300. Então, o que sobra, ou diferença positiva, é a base de cálculo em que a gente vai aplicar esses 15%. É claro que, aumentando os valores, então, se este imóvel, na verdade, fosse vendido por R$6 milhões, você teria uma alíquota de 17,5%, que subiria gradualmente a depender do valor do imóvel. E aqui tem até um outro detalhe importante, que muitos contribuintes não conseguem comprovar ou até mesmo não percebem esta oportunidade. Todo tipo de benfeitoria que você faz no imóvel, os juros do financiamento do imóvel, que você teve que pagar, às vezes, mês a mês, eles compõem este custo de aquisição. Então, você consegue, e aqui é importante, você não vai atualizar na sua declaração de ajuste anual o valor patrimonial do imóvel. Mas, na hora de vendê-lo, se for o caso, você vai conseguir colocar todos estes pequenos custos que você teve para subir esses 200 mil e, às vezes, chegar até mesmo a elas por elas, como se dizem, né? R$300 mil. E aí não tem o ganho de capital, não tem Perfeito. O gasto com imposto de renda, não tem o pagamento. Isso aqui, o que o Carlos falou é bastante importante, guarde os comprovantes. Porque para você comprovar que fez a reforma, tem que ter os comprovantes. Para você comprovar que pagou juros e vai usar esse valor para amortizar na hora de pagar o imposto de renda, caso venda o imóvel, tem que ter os comprovantes. Isso é bem importante, né? Falando em documentação,
a pessoa que vai declarar o imposto de renda. Vamos falar um pouco para a juventude, aqueles que estão começando, entraram no mercado de trabalho há pouco tempo. O que eles precisam para fazer a sua declaração? Vamos aos principais documentos. Perfeito. É muito importante, principalmente, a origem, né, dos valores. Existe até uma brincadeira. O fisco é como se fosse mãe. Você chega criança com um docinho na mão, ela vai querer saber de onde veio, né? Então, para o auditor da Receita, para o fisco, é importante que você se resguarde tendo muito claramente de onde veio aquela receita. E, em muitos casos, até mesmo aqueles dependentes de algum contribuinte, seja o pai, seja a mãe, é preciso se atentar que, se o pai ou a mãe declara ele como dependente, a receita ou renda deste dependente soma-se à declaração, né, daquele que tem a guarda ou daquele que o declara como tal. Então, é importante que este jovem ele se atente a essas documentações e até mesmo aqueles pequenos recibos, às vezes, da escola, né, ou algum pagamento que ele fez de algum curso formal de instrução para fins de dedução também. Agora, você chegou num ponto importante, falando nessa questão de dependentes. Vamos trabalhar um pouco nisso aqui. Casais que são separados, você trouxe aí um exemplo, normalmente, em regra, as crianças, o filho ou a filha, seja lá quantos forem, ficam com a mãe, pelo menos nos primeiros anos de vida, ali, até uma certa faixa etária. Mas o pai paga a sua pensão, vamos colocar numa situação comum, numa situação correta, né? O pai faz o pagamento, às vezes o pagamento é da escola. Nem sempre esses casais formalizam essa pensão, né? Às vezes é isso, olha, um paga a escola, paga um plano de saúde e isso ajuda a mãe, né, quem tem a guarda do filho, seja o genitor ou a genitora, a gerir a vida. Nesse caso, declarações separadas. Dependente e alimentando são conceitos diferentes para a Receita Federal. Os dois declaram como dependente, um declara como dependente, outro como alimentando. Como é que funciona isso? Vamos explicar. Perfeito. Quando a gente está falando de casamento, muitas vezes você precisa analisar regimes, né, de casamento, se é de comunhão parcial, se é de comunhão total. Mas para a Receita Federal, para fins de dedução, apenas um, né, pai ou mãe ou qualquer outro que tenha a guarda, que tenha o cuidado daquele dependente, como é a palavra, ele fará a declaração, né, e o outro não. Mas, ainda assim, isso não impede que esta outra pessoa tenha a guarda, né, e que aquele que eventualmente acabe declarando, ele faça aquele tipo de pagamento. Então, é uma situação que existe, né, é corriqueira, em que muitas vezes o pai não está com a guarda da criança, declara como dependente para fins de dedução do imposto dele e está ali realizando o pagamento da pensão. Então, isso é um ponto de atenção muito importante, porque, via de regra, não se tendo a guarda, não se estando ali realizando exatamente esta função em relação ao dependente, não se pode, ao mesmo tempo, né, ter o dependente e realizar o pagamento da pensão alimentícia, principalmente por conta de uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, por volta de 2 anos atrás, praticamente. O Supremo Tribunal Federal entendeu que havia uma desigualdade enorme entre os rendimentos das mulheres e a quantidade ou a porcentagem com que elas tinham a guarda ou realizavam os cuidados, né? E quando foram ver também os rendimentos dos homens versus quantos homens recebiam, né, ou tinham a guarda e recebiam a pensão alimentícia, se analisou ali pelo princípio da igualdade para fins de equilíbrio. Então, aquelas pessoas, sejam homens ou mulheres, que tinham a guarda, o filho recebia pensão alimentícia e pagaram imposto de renda nos últimos 5 anos sobre este rendimento, têm o direito de buscar a restituição de cada um desses pagamentos dos últimos 5 anos corrigidos pela taxa Selic. Agora, a declaração como dependente é de um. O outro, no caso, quem não tem a guarda, declara como alimentando?
Ou os dois declaram como dependente? Um deverá, se separados, Sim, você ou em considera. conjunto, mas até o patrimônio, quando é em conjunto, um pode declarar, o outro deixa de ser obrigado a declarar esse patrimônio, tal qual o dependente, até para que não haja uma duplicidade na dedução do imposto de renda em relação ao gasto com aquele dependente. Então, para os casos em que você tem ali uma pessoa com a guarda e outra que paga a pensão alimentícia, aquele que detém a guarda deverá declarar como dependente. E aquele que realiza o pagamento da pensão alimentícia como alimentando. Mas é extremamente importante um ponto que você tocou de formalizar este tipo de relação jurídica. A Receita Federal, infelizmente, ainda tem um posicionamento muito formalista em relação à comprovação disso, seja por meio de uma decisão judicial, seja por meio de uma escritura pública em cartório. Felizmente, a escritura pública em cartório, apesar de alguns custos a mais, ela é um pouco mais célere, né, e já garante essa segurança para o contribuinte. Seguindo na questão dos dependentes, a pessoa, o casal, o pai ou mãe que tem um dependente que completou 24 anos, está fazendo a universidade, completou 24 anos no exercício de 2024. Essa pessoa vai continuar como dependente na declaração do imposto de 2025? Via de regra, nós temos uma grande discussão sobre quando acontece a incidência do imposto de renda. Porque se eu lhe desse aqui uma nota, você me desse outra, a gente estaria já fazendo movimentações econômicas financeiras que trariam renda. Mas o fisco ele acaba considerando uma data em específica, que é o de 31 de dezembro, final do ano. Mas o judiciário ele já tem alguns entendimentos pacíficos, inclusive simulados, dizendo que uma eventual regra em relação à mudança deste critério jurídico, ela só deve se aplicar no exercício seguinte. Então, é possível que se tenha um entendimento ou outro em sentido contrário, principalmente pelo lado do fisco. Mas é importante destacar que a legislação, quando trata desta limitação, se relaciona até os 24 anos. Então, aquela pessoa que fez os 24 anos, neste exercício de 2024, ela ainda está dentro da regra do até os 24 anos dentro do exercício 24. Agora, para o próximo ano, ela já não poderá mais ser declarada como dependente, a não ser que existam algumas outras exceções muito específicas. Agora vamos falar aqui um pouco sobre dedução do imposto de renda, né? O que pode ser deduzido, aqueles gastos que a família tem ou a pessoa tem e que podem ser deduzidos na hora da declaração. Vamos lá. Educação. A educação pode, mas é extremamente importante se atentar que se trata da educação formal. Ainda existe muita limitação por parte da Receita Federal em interpretar alguns cursinhos extracurriculares, alguns cursos de extensão. Então, muitas vezes aquele filho que está se formando ou se formou e é a primeira declaração dele, e ele já quer colocar ali aquele curso para residência médica. E este tipo de curso ainda não é contemplado pela dedução do imposto de renda. E aí é muito importante que o contribuinte se atente, porque ainda que a declaração agora venha pré-preenchida, se ele interpretar de forma equivocada este dispositivo, ele pode cair em malha fina e sofrer algumas sanções se ele não corrigir a tempo. A pessoa que paga um curso de línguas para o filho ou para a filha, o filho está estudando inglês, está estudando francês, isso pode ser deduzido como gasto com educação? Via de regra, se for um curso independente de uma instrução formal, não. Agora, uma instrução de língua dentro daquela grade curricular, ou de uma universidade, ou uma grade curricular de uma escola, compõe o preço daquele serviço escola e educação formal. Então, existem algumas pequenas minúcias ou diferenças que precisam estar bem atentos e qualquer caso de dúvida é importante consultar um contador ou alguma pessoa de confiança que tenha um pouco de conhecimento na área para evitar. Melhor esclarecer a dúvida antes de preencher do que ter que esclarecer depois para a Receita Federal porque você caiu na malha fina. Material escolar. Material escolar, via de regra, pode. O material escolar, se ele compõe também a educação formal,
Então, é importante destacar aqui que você também tem gastos com outros materiais. Então, nesses casos de residência, nesses casos do curso de inglês. Agora, depende muito de como é feita essa relação. Muitas vezes é a escola que vende, esse preço já é repassado dentro de um valor de matrícula. Mas aquele que a pessoa faz na papelaria, foi ali na papelaria, comprou um livro, independentemente da parcela da escola. Esse ela pode declarar também, apresentando as notas fiscais? Não. Esse não entra, né? Esse não entra. Então, é importante ter muito cuidado, porque é exatamente a partir da perspectiva do ensino formal que, se você não conseguir identificar essa correlação, você pode ter uma interpretação equivocada por parte do fisco. Para a gente seguir com esse pinga-fogo das deduções. Planos de saúde. Aí eu vou aumentar um pouquinho a pergunta. Planos de saúde, gastos com saúde. Perfeito. Eu queria que você falasse quais os tipos de gastos com saúde que podem ser deduzidos. Aí a gente entra na saúde física, saúde mental. Vamos lá. Qual é a lista? Nós temos uma lista extensa, né? Então, odontólogos, você vai fazer um tratamento dentário, psicólogos, fisioterapeutas, psiquiatras. Então, não apenas a saúde física, como muito bem pontuado, mas também a mental. E até um detalhe interessante, para aqueles que gostam de praticar Pilates, a Receita Federal chegou já a instruir e colocar como uma norma interna, mas que tem efeitos para os contribuintes e para os próprios auditores, se vinculando a que esses gastos, com Pilates também são dedutíveis do imposto de renda. Psicólogos? Psicólogos também. Fonoaudiólogo? Fonoaudiólogos também. Previdência. Previdência privada, a pessoa tem um plano de previdência privada, quer aumentar um pouquinho a sua aposentadoria, entra nas deduções? Ela entra nas deduções em características muito específicas. Então, é importante que o contribuinte ele identifique bem, quando ele vai contratar um plano de previdência privada, qual é o tipo de previdência que ele está contratando. Então, eu vou colocar em dois termos muito distintos para vocês até identificarem rapidamente. Então, PGBL é uma palavra que, se você identificar, você já pode ter ali um olhar atento. E VGBL, um é, o outro não. Então, PGBL ele é dedutível, VGBL não, mas, via de regra, o contribuinte, desde que tenha essa perspectiva tal qual existe na Previdência Oficial, de que aquela contribuição é realizada, que eventual saque daquela contribuição dentro de determinado período, ele, de certa forma, vou colocar aqui, é dificultoso economicamente, porque existem regras até para o plano de previdência se manter, ou se aquele contribuinte ele pode livremente fazer algum tipo de operação com aquele valor. Então, o fisco ele trabalha muito com esse princípio. Então, o contribuinte ele pode começar a se correlacionar dessa forma, mas é muito importante prestar atenção aos detalhes. Mas aquele desconto do INSS que já vem automático, esse é dedutível do imposto de renda? O desconto do INSS, via de regra, ele já deduz automaticamente o imposto de renda. Então, quando o empregador ou quando aquele trabalhador autônomo realiza um serviço ou vende um valor dentro de um contexto de prestação de serviços, ele recebe um valor líquido em que aquele imposto de renda e a contribuição previdenciária são descontados. Quando ele vai realizar a declaração agora, se aquela pessoa que realizou o pagamento também o fez a declaração, ele já vai ver lá aquele valor destacado na declaração pré-preenchida. Isso já impacta, sim, no imposto de renda automaticamente. Carlos, eu comentei aqui no início da nossa entrevista, imposto de renda é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Eu fico até feliz de falar em direito tributário e cidadania, porque quando eu estava estudando para fazer o mestrado, teve um livro muito interessante, que era de um autor português, que a tese dele era o dever fundamental de pagar impostos. Então, muitas vezes nós temos uma concepção muito forte, alguns dizem até imposto é roubo, mas ele defendia e defendeu e me convenceu, assim dizendo, que os impostos, e até pela natureza jurídica, o Estado ele não pode vincular este dinheiro.
ele pode de taxas, ele pode de algumas contribuições, mas um imposto sobre veículo, um imposto sobre imóvel, o Estado ele não pode dizer vai para a rua ou vai para reforma da calçada. Por quê? Ele parte de um princípio que é o princípio da solidariedade, juntamente com também o princípio da solidariedade previdenciária. Então, eu acredito que, ainda que neste exercício que alguns de nós vamos fazer agora, nestes próximos meses, até provavelmente 31 de maio, não deixa de ser um exercício de solidariedade, um exercício da cidadania e que também, quando você faz algum tipo de doação formal, comprovado para uma instituição, também é dedutível do imposto de renda. Então, acredito que o princípio é este, o direito tributário está relacionado a isso, e isso talvez seja uma dessas características que fazem ser cidadão. Bom, Carlos Schenato, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Veio de São Paulo para conceder essa entrevista. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e espero que tenhamos um bom ano, e que estejamos atentos também à futura reforma tributária que irá impactar todos nós. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.